Então, olha só, retomando aqui o nosso acompanhamento ali na parte de higiene ocupacional, tá? Na aba videoaula, nós temos já duas aulas falando ali dos riscos, da questão ali envolvendo a SAP número um lá em relação àquela vibração. Confere? Confere. Alguns já fizeram, alguns já assistiram os vídeos, outros não, mas ainda não recebi as entregas das atividades, tá? E hoje a gente vai falar da SAP número 2, tá bom? Da atividade número 2, que de higiene ocupacional, que segue o mesmo princípio. Você vai entrar aqui na pastinha, você vai ver um monte de arquivo, né? Anexo um, anexo 2, folha de resposta, SAP, né? Mas para a gente o que importa é o texto principal aqui de início, né? O texto principal e também a NR15, que eu já vou tomar a liberdade aqui de abrir também para vocês. Então, o carro-chefe para a gente aqui nessa atividade aqui da SAP número 2 é o texto dela ali que traz para nós, tá bom? Deixa eu só conferir aqui se eu coloquei a aula. Coloquei a aula aqui, ó, já está aqui, tá? A aula lá do dia 14, gente, foi a última vez que a gente tocou no assunto. Aí teve ali a aula do dia 21, foi feita ali um plantão de dúvidas, né? Não entrou ninguém. E aí hoje a gente segue no conteúdo aqui, tá bom? Abrindo o texto aqui dessa SAP, vou abrir aqui para vocês, ó. É esse aqui que vocês estão vendo. A gente tem a questão aqui dos fornos. Lembra? A gente falou dos fornos ali em relação, desculpa, à temperatura, tá? Em relação à temperatura. Tentando abrir aqui a atividade aqui para mostrar. Olha lá, a gente falou ali na classificação da insalubridade é média, da questão da insalubridade lá em relação ao IBUTG, né? E a taxa de metabolismo. É isso mesmo? Ó, que a gente falou na semana passada, né? Da taxa de metabólica, do IBUTG, né? Então a gente falou já, na verdade, aqui. Também. O pessoal cortava cana antigamente, lembra do cortador de cana? Tinha exposição solar e tal. Na verdade, aqui a gente já falou um pouquinho lá da questão da SAP número 2. Vou até nomear aqui de novo, né? Que desculpa para você aqui, porque foi isso que eu estava puxando na memória aqui que tá errado. Número 2 aqui, ó, SAP número 2. Isso, perfeito. Agora tá tudo certo. Então, orientação da SAP número 2. E aí, agora sim, hoje, né, a gente conclui. Eu vou verificar algumas questões em relação a dúvidas. Mostrei os fóruns, mostrei os vídeos lá para vocês também. E a gente vai falar da SAP número 3, que fala do frio. Agora sim. Agora tá correto. Antes não tava. Não é isso? Você estava na última aula, não foi isso mesmo? A gente falou lá da temperatura, dos fornos, que a atividade tinha uma taxa metabólica, que era uma atividade moderada, ou pesada, ou leve com as mãos, dependia da interpretação lá do que vocês entendiam como sovar a massa e tudo mais. Você lembrou agora? Lembrei, aham. A gente até começou, na verdade, já tinha um cálculo pronto na atividade, né? Mas aí você explicou como que Isso, funciona a, a fórmula, tudo certinho. perfeito. E aí acho que nesse último encontro vocês trabalharam com esses cálculos, né? Só que sábado a gente não teve aula, que a Ah, professora não passou teve. mal e não teve. Mudou Não de teve data, no encontro. caso. Isso, aí vai ser sábado agora. Perfeito, sem problema nenhum. Então vocês vão ver os cálculos lá. E aí hoje eu vou explicar lá já direto a questão da SAP número 3, né, que fala aí, tá aqui a pastinha, fala da atividade feita nesses ambientes frios, tá? Então a mesma dinâmica, vai responder as folhas vai responder as perguntas norteadoras. Estou preocupado que vocês ainda não responderam nada, né? Tudo bem que tem tempo. Mas vamos entender o contexto aqui, ó. Tem um contexto aqui que é importante para nós, ó. A situação agora é relação, continua falando de vibração em uma outra situação aqui, mas é o frio agora, né? Falamos na anterior de temperatura, alta temperatura, né? Calor, e agora frio, tá? Que também está previsto na NR15, nessa questão do frio, tá? Já já eu leio o texto aqui da NR15, falando da parte do frio, ó, é o anexo. O anexo aqui, ó, que fala do frio.
Vou voltar um pouquinho aqui. Taxa metabólica, o próximo aqui é em relação à atividade desenvolvida no frio. Compressão, alta pressão, frio. Aqui, ó. Anexo 9, que fala do frio, atividades relativas ao frio. A gente já volta nela aqui. Primeiro vamos para o texto aqui, ó, que é o seguinte, ó. A empresa Frigobem compra carne de pequenos pecuaristas, os quais devem cumprir regras da agência da vigilância sanitária, da Anvisa, que são aquelas regras de segurança. Daqui a pouco eu mostro o vídeo, eu mostro o videozinho para vocês falando, né, dessas questões aí de segurança em relação às alimentações, tá? Alimentos, a congelamento de alimentação, que tem uma fiscalização da Anvisa, mas que tem algumas regras de segurança, tá? O que acontece? Lá, aqui na atividade, a gente está falando de carnes, né? Então, a Frigobem, né, tem a liberação ali para transportar alimentos e faz transporte de carne. Conta com motoristas que, além de dirigir, né, carregam e descarregam um caminhão frigorífico, conforme está na imagem. A busca e a entrega da mercadoria se dá por todos os dias para todos os mercados ali da cidade e da região, num sistema de rodízio entre os mercados. A entrega da mercadoria é feita a cada 2 dias no mesmo mercado, ou seja, de 2 dias eles estão passando pela mesma cidade, pelo mesmo estabelecimento. E aí, normalmente, eles fazem a entrega dessa carne das 14 horas às 16 horas da tarde, ou seja, no período mais quente do dia, tá? Esses caminhões frigoríficos, né, ou câmeras frias móveis, né, o caminhão geladeira, tem vários nomes aí que você pode chamar, é um baúzinho que é tipo uma geladeira ali, uma câmera fria, que ela trabalha a menos 10 graus. Aqui escrito aqui no texto, ó, trabalha aí a menos 10 graus, tá? E no verão, fora, né, do caminhão ali, na região ali, a temperatura chega a 37, 39 graus aí no verão, né? Ou seja, claramente há uma diferença muito grande de temperatura, menos 10 para 37, ok? E aí começam os problemas aqui, ó. Os funcionários do caminhão reclamam, né, de dores musculares, dores abdominais, formigamento, adormecimento dos membros superiores e inferiores. E aí acredita-se que essa situação é decorrente da vibração do assento do caminhão. Ou seja, nós temos um problema de manutenção desse caminhão que está vibrando ali assento e volante. E também decorrente do frio dentro da câmara fria que esses trabalhadores ficam expostos. 2 fatores são relevantes. E começa aqui uma situação de interpretação, Nayá, olha só. Os motoristas não recebem equipamento de proteção individual. Motoristas não recebem equipamento de proteção individual. Por isso que eles têm frio lá. O que acontece? Adormece, né? Quando você está numa temperatura fria, pega aí uma pedra de gelo, põe na mão, começa a doer a mão, começa a adormecer, começa a dar formigamento, é normal. E os motoristas trabalham sem EPIs aí, entrando nessas câmeras frias, tá ok? Primeira pergunta que eu te faço, Nayá, me ajuda. Por que esses motoristas não recebem EPI? O que você acha? Eles são motoristas e eles, por acaso, também ajudam no carregamento e no descarregamento da carga. Então, por que eles não recebem equipamento de produção individual? O que você consegue entender? Nesse primeiro momento, para mim é um desvio de função, porque até então ele é motorista e agora já está entregue, tá na parte de entrega de mercadoria, né? Isso, está fazendo serviço de ajudante, carregar e descarregar, né? Perfeito, análise perfeita, é exatamente isso. O motorista não tem que receber equipamento de proteção para frio, porque não é para ele estar entrando dentro da câmara fria. Ele não é responsável pelo carregamento e descarregamento. Ele tem que dirigir. Não está dentro da ordem de serviço de motorista. Não está dentro das incumbências da profissão de motorista dele. Ok? A não ser que tenha, que altere ali a ordem de serviço dele e tudo mais. Ok? Ou Ok. seja, ele não tem equipamento adequado para entrar no baú porque ele não deveria entrar no baú. Tá? Também não há controle de vibração,
que ocorre durante o deslocamento. Essa questão da vibração ela é subjetiva, porque está muito ligada, tá? Está muito ligada às condições do caminhão, tá? O caminhão tem que estar em boas condições e não oferecer essa vibração, tá? Aí vem o desafio, etapa número 1. Agora que você entendeu todo o contexto aí, você vai atuar como técnico de segurança, vai realizar a análise da situação, identificando riscos, tá? Então vai ter perguntas sobre risco, possíveis causas e fontes geradoras desse risco, tá? Propor melhorias, certo? Para fundamentar ali, você vai usar a NR15 e também as normas de higiene ocupacional. Ok? Formatação para o relatório técnico postado no AVA. Não precisa, vou atualizar isso aqui, vou tirar isso aqui, tá? Não precisa de relatório, tá? Deve ser postado no AVA, tá? A situação de aprendizagem deve ser postado no AVA. Deixa aqui o parênteses, tá? Respondendo, vou colocar aqui ainda, ó, respondendo as perguntas norteadoras. Vão ficar na mesma situação, tá? Importante para mim é você entender o conteúdo, o relatório a gente já aprendeu em outras atividades a fazer. Então, vou salvar aqui, depois eu atualizo lá para vocês. Aqui está a figura número 1, ó. O caminhãozinho de geladeira, para quem não conhece, e o caminhão, o motorista do caminhão e o ajudante ali descarregando a carne. Já vou mostrar em vídeo como que essa atividade está sendo feita, tá bom? Perguntas norteadoras que eu quero que vocês respondam. Por favor, responda a pergunta norteadora, tá? Perguntas norteadoras para elaborar o relatório técnico da atividade executada. Então, 8 perguntas, se você classifica a atividade como insalubre, tem uma série de perguntas aqui que é o desafio para vocês responderem. A mesma dinâmica, ok? Então, ó, tem gente reclamando de dor muscular, de questões aí de adormecimento, formigamento, a questão do frio, né? Dentro dessa câmera fria. A gente vai entender as regrinhas de segurança aqui. E aí, né, dentro das perguntas aqui, fala sobre vibração e tal. A questão da vibração eu já adianto para você, vai até ajudar, Nayá. Tem a ver com a manutenção do caminhão. Então, em relação à vibração, deve ser feita uma análise após ser feita as melhorias nas condições do caminhão, amortecedor, condições do banco, tá? E aí, vibração a gente só consegue atestar ali com laudo, tá? Beleza? Entendeu qual que é o desafio? Mesma coisa das outras atividades, responder essas perguntas norteadoras. Certo? Certo. Então, ó, vou aproveitar para não esquecer, já vou aproveitar aqui, ó, e vou atualizar essa atividade aqui, ó, para a gente não ter ruídos, né? Então, vamos adiantar aqui a atividade aqui, ó. Folha de resposta, imagens do caminhão, questionário. Isso aqui é a SAP número 3, é isso mesmo. Tá? Então, vou tirar aqui essa SAP aqui, ó, excluir. E vou colocar a atualizada aqui, ó. Vou jogar a atualizadinha aqui, para não ter dúvidas. Deixa eu ver aqui rapidinho. Isso, perfeito. Tá? Então, indo para a NR15, a gente vai entender no Nexo 9 que diferente lá da vibração, diferente do ruído, diferente do calor, né? Nós não temos, quando a situação envolve baixa temperatura, envolve frio, nós não temos uma tabela de limite de tolerância. Então não vai ter tabela, não vai ter interpretação, não vai ter que medir no termômetro, vai ter que medir no termômetro para saber a temperatura, mas não vai ter que ter uma tabela para a gente ver se está abaixo ou acima do limite de tolerância. Por quê? As atividades de operações insalubres executadas no interior de câmara fria, tá? De câmeras frigoríficas, desculpa, ou em locais que apresentam condições similares, né, de frio aí, e que expõem o trabalhador a esse frio, sem a proteção adequada, ou seja, sem o uso do EPI adequado, do EPI para frio,
todas elas são consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no trabalho, no local de trabalho. Então eu faço o laudo e aponto lá, tem frio, tem baixa temperatura. Se não usar o EPI, automaticamente é insalubre. Tá? Isso vai estar no laudo, ok? Certinho? Dúvidas aqui? Não, só fiquei curiosa, porque se é normal não ter tabela, se não tem quantidade de frio que a pessoa aguenta, nem nada, não tem. Ou é só essa atividade que não tem? Não tem o quê? O... Igual, por exemplo, do calor, ele tem até Isso. onde uma quantidade de que consegue. Então, o frio, independente de qualquer situação, só precisa só dos equipamentos, Do, no do, caso de proteção. no- do frio é o seguinte, eu só preciso ter o lado dizendo que tem uma baixa temperatura ali. Acabou. Aí o que acontece? Então, Vai estar condicionado ao uso do EPI adequado. Tá usando o EPI adequado, Nayar? Sim. Não é insalubre. Não está usando o EPI ou eu não forneci o EPI. Insalubre. Porque eu tenho um lado falando que a temperatura lá é -10, -3, -8, -45. Depende da câmera frigorífica que a gente está falando aqui. Então aí no mercado, pega um grande mercado aí, Anayá. Aí em Rio Verde aí tem o quê? Tem atacadão, não tem? tem. Pronto. No atacadão tem lá a parte de frios lá do atacadão, que é um ambiente, uma câmara fria, onde eles guardam lá o salame, guarda lá a carne, o frango, que fica lá congelado lá. Não sei se você já reparou que entra e sai um pessoal ali nas empilhadeiras e tal com uma roupa diferente da do uniforme do mercado, que é uma roupa de frio. Sim. Se ele trabalhar ali dentro sem a roupa de frio, o ambiente é insalubre. A insalubridade ela tá ligada à pessoa estar aquecida com a roupa, com o EPI adequado ali para esse frio. Se tiver usando, ok, fornecido, usando com a troca corrente, não é insalubre a atividade. Tá protegido. Nossa. Ó, é assim que tá falando no anexo 9, ó. Se tiver exposto o trabalhador ao fio sem a proteção adequada, será uma condição insalubre por decorrência do lado de inspeção. Entendeu? Então eu faço só o laudo, meço a temperatura negativa, vejo que não está usando EPI, insalubre. Tá? Ok. Então Sim. esse aí é batata. Então tem que ter cuidado aí, porque pode dar processo trabalhista, pode chegar uma fiscalização e pegar a pessoa lá sem, sem o EPI, tá? E aí vai ser condição insalubre, tá? É claro que esse laudo, quem vai emitir, vai ser o engenheiro que vai testar ali a temperatura que deu ou o médico do trabalho, tá? Beleza? Certo. Certinho. Então, não tem tabelinha falando assim, não, a partir de 1 grau é insalubre. 18 não é, não tem uma tabela falando de limite. Só fala da questão do frio mesmo, tá ok? Certinho. Perfeito? Então vamos lá. Dito isto, a gente vai aqui agora pro vídeo para entender esse ambiente. O ambiente que eu vou mostrar para você aqui, ele é um ambiente de uma câmera fria fixa, igual que eu falei que tem no Atacadão, igual que tem aí num grande frigorífico, na JBS, na BRF aí, que tem ali pro lado do Rio Verde ali, tem a BRF, Rio Verde já tá aí, tem Brasil Foods lá, tem Sadia, tem as empresas lá, tem Cargill, que é empresa de alimento lá. Todas elas têm a câmera fria. A diferença é que na nossa atividade, essa câmera fria, ela está em cima de um caminhão. É uma geladeira, literalmente é um caminhão geladeira, assim que chama. E aí tem um freezer lá, um motor lá, que mantém a temperatura interna dessa câmera a -10 graus, que é o que está falando a nossa SAP. Mas pode ser uma câmera fria fixa, igual você vai ver aqui. As regras de segurança são as mesmas, principalmente em relação aos usos da proteção individual, da questão da vestimenta. E também em relação a pausas térmicas, esses outros quesitos, tá ok? Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Então, vamos ver se eu acho o vídeo aqui, porque agora eu perdi o vídeo. Não posso perder esse vídeo aqui. Salvador, como utilizar martelete, salvando a massa, risco ambientais e insalubridade, já passei. Meu Deus do céu, onde é que eu pus esse trem? Deixa eu ver se eu já coloquei na sala aqui. Acho que eu já coloquei na sala, hein? Vamos lá, me ajuda. Biblioteca. Material complementar da SAP número 3, tá aqui, ó. Ainda bem.
Então vamos entender aqui esse ambiente, ó. Conseguiu escutar aí, Anayá? Tá ouvindo normal. Então vamos embora. Muitos produtos industrializados do setor da indústria de proteína animal são submetidos a processos de congelamento que visam... Então, ó, fala que muitas indústrias aí passam por processo de congelamento e aí nós estamos falando de uma câmara fria. Na nossa atividade é menos 10. Olha essa câmara fria aqui do vídeo. Menos 19. Ah, menos 19. Por quê? Há uma regra, né, que cada alimento tem que ser congelado por determinado tempo em determinada temperatura. Quem faz essas regras aí é a Anvisa. A gente só tem um ambiente ali, a empresa segue e a gente vai implementar medidas de segurança. E aí vamos entender isso aqui no vídeo. Vamos lá. elevar a vida útil do alimento e manter as características sensoriais, mesmo que esses itens sejam distribuídos para outros estados e até outros continentes. Durante o processo de produção e no final dele, existem câmaras frias onde você poderá trabalhar e que exigem que a sua atenção vá além do cuidado com a temperatura. Por aqui, a circulação de produtos é intensa, com tráfego de empilhadeiras e transpaleteiras. Tudo isso implica na elaboração de procedimentos de segurança que você deve seguir. Vamos conhecê-los. Neste episódio você vai ver informações sobre a exposição ao frio, equipamentos de proteção individual, normas de pausas térmicas em câmaras frias e orientações para circular com segurança por esses locais e para conduzir máquinas como empilhadeiras e transpaleteiras. Para trabalhar em uma câmara fria, você precisa saber que a perda excessiva de calor pode causar o que chamamos de hipotermia. Isso pode e deve ser evitado com o cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho e os procedimentos estabelecidos pela sua empresa. Para começar, só entre em uma câmara fria vestindo todos os EPIs indicados pela análise de risco. Para que não fique qualquer dúvida, quem entende do assunto vai explicar por que os EPIs devem ser utilizados. Aí que vai ser perguntado Eu estou aqui com Maria Isabel Guerreiro, também, técnica de segurança do trabalho, e ela vai passar algumas informações importantes para você. Maria Isabel, embora os EPIs sejam definidos de acordo com a temperatura de cada sala, você pode explicar a utilização correta dos mais comuns? Claro, os EPIs destinados para ambientes de baixas temperaturas incluem calças térmicas, jaquetas térmicas, luvas térmicas, meias de lã, gorro de proteção da cabeça, da orelha, da face, calçado de segurança e outros EPIs conforme a orientação da empresa. E para as atividades nas câmaras frias, o capacete é imprescindível, correto? Sim, muitos produtos congelados são empilhados em prateleiras, pallets e drive-in. E o capacete ajuda a proteger o trabalhador em caso de queda de algum material. Outra conduta importante. Se você notar algum item fora de alinhamento ou prestes a cair, deixe o local imediatamente e comunique ao responsável pelo setor. Em caso de emergência, acione o alarme ou o sistema de comunicação da sala. Além desses dispositivos, as câmaras frias contam com um mecanismo de abertura interna que você precisa conhecer. Se você atua em uma câmara fria ou movimenta mercadorias entre ambientes de temperaturas distintas, como as câmaras frias e áreas não climatizadas da indústria de proteína animal, por exemplo, deve seguir a pausa estabelecida pela equipe de segurança e saúde do trabalho. Esses procedimentos são muito importantes. Eles zelam pela sua saúde. O tempo de recuperação térmica segue uma tabela que leva em consideração a região onde a empresa está localizada, as temperaturas dos ambientes de trabalho e as jornadas que devem ser cumpridas. Procure seu supervisor para esclarecer os procedimentos da empresa onde trabalha. Para que ninguém esqueça, nos ambientes com temperatura abaixo de menos 18 graus, placas devem ser colocadas com a informação tempo máximo de trabalho no local, como essa aqui. As áreas de pausa térmica contam com assentos e água potável, então aproveite para se hidratar. É necessário cumprir as pausas térmicas. Em caso de dúvida, não se acanhe. Fale com o seu superior. Ele vai lhe orientar. A circulação no interior destas câmaras é restrita. Somente trabalhadores qualificados,
com autorização para o trabalho em câmara fria devem circular por aqui no dia a dia. Ou seja, o motorista do caminhão não é para estar aí dentro, entende? Todos devem respeitar a sinalização das áreas destinadas a pedestres e daquelas onde operadores circulam com as máquinas de transporte. Aliás, você vai conhecer algumas recomendações de operação. Maria Isabel, o transporte e o armazenamento dos produtos nas áreas de congelamento só deve ser feito por uma equipe experiente, não é? Sem dúvida. Os operadores eles devem ter treinamento e ter experiência adequada nessa função. Além de respeitar as boas práticas de segurança e saúde do trabalho, quais são os cuidados imprescindíveis para o dia a dia desses trabalhadores? Primeiramente, é preciso conhecer as regras que estabelecem como o transporte e o carregamento devem ser feitos em cada sala. Além disso, deve-se evitar ao máximo que as empilhadeiras se choquem com os pés das prateleiras drive-in. É importante respeitar os requisitos de operação da empilhadeira. Todos os trabalhadores devem ter treinamento adequado na função, portar a carteirinha sempre e realizar todos os exames adequados para a função. Você ouviu, né? Siga sempre as normas e tenha sempre em mente tudo o que a Maria Isabel acabou de compartilhar. Você acabou de ver as condutas de segurança para o trabalho em uma câmara fria, equipamentos de proteção individual, circulação de pessoas e equipamentos, pausa térmica e outras ações fundamentais para todos os envolvidos com essa atividade. Da próxima vez que você entrar em uma câmara fria, vai logo lembrar das orientações que reforçamos hoje, não é mesmo? Coloque-as em prática a todo momento. Até o próximo programa. Tchau! Então tá aí, né? Tem uns videozinhos, você pode rever ele dentro da biblioteca aqui, tá? E aí basicamente é isso que é a câmera fria, tá? Então tem as recomendações dos EPIs que vocês vão ter que recomendar lá dentro daquele questionário, tem toda essa questão aí que vocês precisam responder. Pessoal, começa a responder, começa a pesquisar e responder lá, porque né, quanto mais rápido vocês entregarem, se precisar fazer alguma correção, ajuste, eu aviso vocês corrigem de novo, tá? Então não vamos esperar não. Então, decorrência do frio ali, é uma câmera fria fixa que a gente vê no vídeo aqui, mas a regra vale do mesmo jeitinho para a questão ali do caminhãozinho frigorífico. Professor, você está mostrando a imagem lá, eu não vi essa imagem. Tem várias aqui, ó. Caminhão frigorífico, câmera fria móvel, né? Então são esses caminhãozinhos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? É um sistema lá de refrigeramento dentro dele interno. A regra é a mesma, gente. A gente tem aqui a portinha aqui, ó, e ela tem que ter condição de abrir por fora e abrir por dentro. Tem que ter um termostato falando qual que é a temperatura que tá lá dentro, etc, tá? Então, é esse caminhão em geladeira que a gente chama. Aqui o da Aurora aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tá? É mais ou menos isso. A questão da vibração do caminhãozinho lá é porque esses caminhões de frota de empresa, né? Há uma regra aí que eles têm que estar com a manutenção em dia, sistema de amortecimento, a condição de conforto das cabines aqui, ela não deve gerar vibração. Então tem uma falha em relação aí à manutenção desse caminhão, provavelmente, tá? E aqui, ó, tá aqui o servicinho aqui, ó, que tá sendo feito. Olha como é que tá sendo feito errado, ó. Cadê o EPI do pessoal aqui, ó? 37 graus do lado de fora, menos 10 do lado de dentro, ele sai, dá uma diferença de temperatura, que a gente chama de choque térmico, para gerar dor de cabeça, dor muscular, pode, né, situações aí graves aí, até levar a pessoa a desmaio, AVC isquêmico, é meio complicadinha essa questão de temperatura, tá? Essa questão do choque térmico aí, ok? O motorista não é para estar aqui dentro porque ele não deve fazer essa atividade, é coisa do lombador. E aí, a gente tem um vídeo aqui também, ó, mostrando exatamente o que é feito, tá? Essa atividade aqui, ó, é o ajudante de carga e descarga nesse setor aqui. Deixa eu aumentar aqui. A gente chama de lombador. E aí, ó, ele cata uma peça de carne para vocês entenderem por que dói o músculo, por que tem dor nas costas, por que tem formigamento, por que tem aí questões aí além da temperatura ali acometendo essa pessoa, né? Porque a situação ela é
complicadinho. Então, olha só o que ele faz, ó. Tá lá os vídeos lá para você ver depois, ó. Ele pega uma pecinha dessa daqui, geralmente uma pecinha dessa daqui em torno de 90 quilos, tem peça que chega a 115, né? Em torno de 70, 90 quilos, até 100, 120 quilos aí, o pessoal carrega, né? A gente tem vídeos aqui que o cara até pesa na balança para mostrar o peso. E aí ele joga nas costas, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, depois vocês veem com calma. Eu cortei o áudio mesmo, tá de propósito, não tá passando o áudio não. Ele joga nas costas aqui, ó, entra na câmera fria, joga nas costas a peça, desengancha da cabeça, ó, menos 10 graus dentro do caminhão, desce a escadinha do caminhão, ó, com a carne nas costas congelada, ó. Desce lá, e leva para dentro do quê? Do mercado, para câmera fria fixa do mercado, ó lá, ó. Tá levando lá para dentro lá a peça. E aí, você acha, Nayá, que dá dor nas costas, dá dor muscular, vai dar formigamento esse serviço aqui? Você acha que pode ter choque térmico? Ele sai daqui de dentro menos 10, lá de fora 37. Né? É uma diferença muito grande. E o motorista na cabine lá não sabe se tem ar-condicionado, então o motorista lá na cabine, ele não deve fazer essa atividade. Aí o pessoal aí carregando, ó, fazendo carregamento do caminhão de forma manual. No vídeo que a gente viu primeiro lá do SESI, tá sendo feito por empilhadeira, né? Aqui tá sendo feito manual, igual tá falando na SAP. Olha lá, o pessoal com toda a roupa de frio, ó. Né? Ainda tem um errinho, que tem gente que tá sem luva, tem gente que tá sem óculos. Mas olha lá, olha lá. Aqui, a refrigerada aqui é o leitão, porco, carne de boi, tá tudo misturado. Ó. Pegando um leitãozinho aí de 90 quilos, 98 quilos, né? O outro vai pegar agora uma peça de mais de 100 quilos, ó. Olha lá, ó. E aqui é um ambiente refrigerado, um ambiente que está com temperatura negativa. É claro que aqui está controlado, ele não está exposto aí à temperatura do sol, do tempo, né? Igual lá na nossa SAP. Essa atividade é chamada de ajudante carga e descarga, que é popularmente conhecido como lombador. O lombador é esse camarada que faz esse carregamento, esse descarregamento aqui, ó. Essas pecinhas aqui. Ele tá pegando uma banda do boi aqui, ele tá pegando um quarto do boi, né? Divide o boi lá em 4, lá ele tá pegando um quarto do boi aqui, ó. Tá? Então não é uma atividade fácil e tem que estar usando todos os EPIs, tá, gente? Na nossa SAP lá, não parece nada, né, pela imagem aqui, que eles estão usando o EPI certo, tá? Tá todo mundo aqui de calça jeans, manga de fora, bonezinho, né? Então tá tudo errado. Ok? Tem os vídeos aqui complementares. E aí eu preciso que vocês respondam essas perguntas norteadoras, tá, gente? Olha só. Você classifica atividades funcionárias do motorista do caminhão, principalmente, como insalubre? Segundo a NR15, está insalubre. Porém, há um desvio de função. Entenda isso. Igual você falou, né? Tem um desvio de função ali. Não era para ser insalubre, porque não era para ele carregar. As medidas de controle de técnico de segurança que você implantaria, né? Você vai falar quais medidas de controle que você implantaria. Existe uma maneira de medir a intensidade da exposição ao frio? Sim, né? Com a questão do termômetro. Após identificar o risco, sua intensidade, implementar medidas de controle, você faria verificaria a eficácia das medidas propostas? De que forma? Através de checklist, acompanhamento, você vai responder. Em relação à vibração, já falei, né? O que você faria para amenizar a dor muscular, das dores do motorista, né? Recomendar a manutenção do caminhão e fazer esse motorista fazer pausas, fazer alongamentos, né? Uma ginástica laboral ajudaria. Pesquisem lá para responder, tá? Há a possibilidade de choque térmico ao entrar e sair da câmera fria? Sim ou não? Choque térmico ocorre, eu vou explicar na semana que vem, mas choque térmico ele ocorre, Anayá, quando há uma diferença de temperatura, né, entre um ponto e outro, e essa diferença de temperatura você passa por ela muito rápido. Então tá aqui menos 10 graus e quando você sai já tá 37. Então é uma mudança repentina da temperatura. Né? Então há a possibilidade, o que você acha? Depois de tudo que a gente falou de choque térmico, há a possibilidade. Tá? A gente vai ver as causas do frio, o que pode causar na semana que vem, tá? Mas sim, tem a possibilidade. E o último, uma das mais importantes aqui perguntas, pesquise na internet os EPIs, tá? Para o frio e coloque imagens na sua folha resposta, tá?
seu relatório ali de respostas, tá ok? Então vai lá na internet e vai pesquisar lá, ó. EPIs para frio, tá? Você vai pegar as imagenzinhas aqui, ó. Ó que show de bola, já tem aqui quase que pronto, ó. Coloca as imagens aqui e o nome. Touca, né? Vestimento impermeável, balaclava, meia, coturno, luva, né? Então tá cheio de imagem aqui, tá? A imagem é o que mais tem aqui de EPI, tá? Imagem é o que mais tem de EPI aqui, ó, para frio. Tá bom? Muda o modelo, uns é mais bonito, outros é mais feio, mas não tem problema. O importante é fazer ali a recomendação correta. Você viu que tem um detalhe aqui, ó? Essa vestimenta aqui tá falando aqui, ó, até menos 35 graus. Essa recomendação que ela é importante lá no laudo. Você recomendar a vestimenta correta. Por quê? Imagina que eu pego uma vestimenta para até 5 graus, até menos 5, e eu boto a pessoa para trabalhar no menos 35. E aí, a situação vai ser o quê? Insalubre. Não é simplesmente fornecer o EPI, é fornecer o EPI correto de acordo com a temperatura negativa. Tá bom? Então, recomenda lá, a gente viu no vídeo. Quem quiser rever o vídeo lá, que vai ter de novo recomendando lá os EPIs. Aqui tem um avental a mais, o avental é um acessório a mais para não sujar a roupa e tal. Aí o pessoal aqui, ó. Então, é assim que é para ser, tá, gente? É assim que é para ser. São esses EPIs aí. Ok? Tem informações importantes já aqui para conseguir realizar a atividade. E eu vou abrir para dúvidas. Tem alguma dúvida, Anaya? Quer perguntar alguma coisa? Os vídeos estão na biblioteca, tá? Deseja perguntar alguma coisa? Oi? Por enquanto é tudo ok. Então tá. Então tenta fazer lá, manda uma prévia, né? Vai tentando fazer lá que a gente vai, que eu vou te auxiliando se precisar ali no chat, ou te dou o feedback se você mandar uma parcial, postar uma parcial no Ava, tá bom? Falta 5 minutos aqui, 5 não, 5, 6, 10 minutos mais ou menos aqui. Eu vou abrir para dúvidas aqui, mas na semana que vem, deixa eu ver se tá aqui, ó. Na semana que vem, só para dar uma prévia do que vai ser na semana que vem, tá? Eita, Laia, vamos lá ver se eu consigo logar aqui na minha conta de slide. Eu vou achar o frio aqui, eletricidade, enfim. Eu ia achar o frio aqui, mas não achei. Se não tá nessa daqui, vai estar na outra aqui. Peraí, vai dar certo. Gama. Igual a gente chamava de educação. E quer deixar de também, porque vocês têm Aqui. uso que está no real, os valores acabou, né? Agora Vou botar assim aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a prévia da semana que vem, tá? Porque tá sem senha e eu não lembro a senha. Não. esse entrou, essa aqui vai ter que fazer comparação presencial. Ah. Ih, rapaz, não vou lembrar essa senha, não. Enfim, gente, mas tá aqui. Então, eles vai ter que fazer a operações. E aí, assim, Acho que agora foi. Tem que confirmar aqui, tá, Nayá? Só um pouquinho. Foi. Então, ó, na semana que vem, eu falo da questão do frio. Baixa temperatura, tá aqui, ó. Tá? E a gente vai falar ali, ó, definição do que é baixa temperatura, riscos de hipotermia, de congelamento, doenças respiratórias que podem ser causadas, dos EPIs, né, da inspeção, da percepção do risco, do reconhecimento aí, né, que pode causar em relação à saúde, o que fazer em questões de primeiros socorros, né, boas práticas para trabalhar nesses ambientes, né? Então, vestimento adequado, pausa frequente, exercício leve, conscientização dos riscos, né? A gente já viu nos vídeos. Então, a gente tem lá na semana que vem esses assuntos
a serem tratados. Essa aqui é outra parte aqui, ó. Tá? Então, ó, causas da baixa temperatura, tá? O que pode causar, né? Claro que no nosso caso aqui é artificial, essa questão é por conta da câmara fria, né? O que causa na saúde humana, doença respiratória, qual que é a definição de hipotermia, que é a perca natural de temperatura, quando o corpo da pessoa fica abaixo de 35 graus, você começa a entrar no estado de hipotermia, né? Começa a perder temperatura, congelamentos, tipos de sintomas, primeiro socorro, né? Então, a gente vai entender que tem uma situação no frio, né, na baixa temperatura, que chama congelamento ou frostbite, né? Que é uma questão aí de congelamento dos membros, formigamento, enrijecimento ali, tá? Então, pode causar baixa temperatura, arritmia cardíaca, aumento do risco de infarto e problemas de circulação. Então, são coisas que a gente vai ver na semana que vem ali, dando já um pequeno gostinho aí do que vamos ter na semana que vem, tá bom? Nayá, é isso do conteúdo aí em relação a SAP número 3 é isso, e a partir de semana que vem a gente entra só com os complementos, tá? Vou mostrar a sala aqui, ó, temos só até o dia 20 para mandar essa atividade, para fechar essa atividade. Essas 3 atividades, né, na higiene ocupacional, tem que ser entregue até o dia 20, porque já é a última UC desse módulo, a gente está acabando o segundo módulo, tá? Então, dia 20 não vai ter margem para a gente fazer atrasado, não. Hoje a gente entrega até dia 20, e aí quem não entregar até dia 20 já vai ficar de recuperação, porque já tem que fazer rematrícula, mudar de módulo, já vai ter que entrar no próximo módulo. Então, nós temos aí, né, que vamos dizer aí que nós temos em torno de 23 dias para fazer essa atividade, contando a partir de hoje, dia 28. Então, 3 semaninhas, 2 semaninhas e meias aí, 2 semaninhas, não, 3 semanas para a gente fazer essa atividade. Então, dá tempo, tá? Dá para dedicar uma semana para cada SAP aí e fazer as entregas direitinho aí, tá? Vocês não me decepcionam, não. Vocês estão indo tão bem aí. E aí, na última UC do módulo, não pode deixar de entregar e ficar sem nota, tá? Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo, né? Tá tudo ok por enquanto. Posso encerrar então? Quer perguntar alguma coisa? Não, por enquanto não. Eu vou postar as Os atividades. complementos. Aí, Aham. Perfeito. Posta a atividade, eu dou o feedback em cima. Se tiver perfeito lá, eu vou falar que tá tudo certo lá e não vai ter o feedback de correção, nem nada. Mas se tiver alguma oportunidade de melhoria, eu aponto lá, sem problema nenhum, tá? Fica tranquila, questão dos cálculos, vocês vão ver no encontro presencial, então vai ter direitinho aí, vai seguir o mesmo plano que eu tinha falado na semana passada, tá ok? Certinho? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Certo.